De volta com o Jornal da Gazeta e está na hora do debate do dia com Denise Campos de Toledo. E Dia da Consciência Negra, eu converso agora com a Mônica Seixas, que é deputada estadual da bancada ativista do PSOL, e a Ana Lívia Ribeiro, que é advogada e membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Mônica Seixas é deputada da bancada ativista. Temos que falar isso porque você representa o coletivo, é isso, né? Vamos começar falando sobre isso. Exatamente o que você representa, as bandeiras dessa bancada. A bancada ativista é um mandato coletivo. Nós passamos pela eleição juntos, 8 pessoas, numa só candidatura. Eu como porta-voz de um movimento que abriga o movimento negro, indígena, mulheres mães, a pauta do meio ambiente e de direitos humanos. Perfeito. E a eleição colocou vocês juntos, a distribuição de voto, mas cada um teve a campanha isoladamente? Não, a gente fez uma campanha num único número. A gente falou, esse coletivo vai ocupar e vai tomar as decisões sobre um mandato. A pessoa que representa esse coletivo é essa pessoa, esse CPF, esse número. Hoje eleito, a gente compartilha todas as decisões, eu desço ao plenário como porta-voz desse coletivo e a bancada ativista cobre todas as comissões, CPIs e atividades da casa, como parte do mandato que eles são. Então, hoje na Assembleia Legislativa, os outros parlamentares brincam de que a bancada ativista é onipresente, porque de fato cobre tudo na casa. Perfeito. Agora eu queria falar com a doutora Ana a respeito do Dia da Consciência Negra. Eu queria saber como é que é a sua avaliação em relação à importância desse dia. Você que trabalha na questão da Comissão da Igualdade Racial, você acha que tem avanços importantes por uma data específica para se colocar as bandeiras, as defesas, denúncias? É importante ter uma data específica? O dia 20 é uma conquista, né? Uma conquista histórica do movimento negro, a partir do momento que coloca no dia 20 de novembro um dia de consciência e reflexão para toda a questão histórica que nós temos no país, da questão do tempo da escravidão, né, de tudo que aconteceu e de todas as questões que não foram, que não seguiram, né, depois no pós-abolição, e todas as questões que nós temos da marginalização do povo negro, a questão do genocídio, a questão do mercado de trabalho. Então, foi uma conquista que isso fosse, esse dia fosse elevado ao Dia da Consciência Negra, em contraponto ao dia 13 de maio, que é em relação à abolição, que é um dia que, enfim, nós tivemos a abolição, mas foi uma abolição que nós dizemos inacabada, né? Porque não houveram medidas complementares e não chegou à igualdade, de fato. Exatamente. É isso que falta, né? E nós tivemos nas comemorações, né, e manifestações relacionadas a essa data, um problema muito sério ontem em Brasília, envolvendo o coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Ele se manifestou contra um dos cartazes das obras que foram colocadas lá, para registrar essa data. Ele quebrou simplesmente uma gravura que estava fixada num túnel que fica no anexo 2, próximo ao plenário da Câmara, em que se levantava a possibilidade de genocídio. Quem está nos acompanhando pode ver as imagens já no chão, depois da destruição. É uma pessoa com a bandeira, vestindo uma camiseta com a bandeira, e um policial indo embora. Agora, nós sabemos, ele se sentiu ofendido defendendo os policiais de modo geral, né? Ele disse que ele tinha o direito de se manifestar e quebrar, porque ele foi contra o recado que se tentou passar com relação a isso, que é a violência dos policiais, e mais especificamente com relação aos negros. Agora, a gente tem um histórico de violência mesmo nesse tipo de relação que é muito forte, não é, Mônica? Exatamente. Eu acho que, de forma geral, a gente está falando um pouco do significado da data de consciência negra. A data, ela é pedagógica, ela não é comemorativa, ela nos traz reflexão. E uma das grandes reflexões, depois da abolição da escravidão, é a falta da inserção e da aceitação das pessoas negras. A segurança pública é emblemática nisso. Desde o Império até hoje, ela foi pautada num projeto que não é de preservação de vidas, dada os números, e falta evidências, inclusive na ideologia da construção da segurança pública. Os números mostram que o Estado brasileiro resolve apenas 8% dos crimes contra a vida. Os números mostram que 75% das vítimas da violência policial são jovens negros. Os números mostram que 77% das pessoas mortas de forma violenta no Brasil, de forma geral, são pessoas negras. Então, se os dados estatísticos comprovam que há um genocídio, um massacre da população
população negra e que boa parte dessas mortes passam por uma escolha e por uma política de Estado, a arte é o de menos. A arte, ela expressa uma realidade que está expressa em evidências. Resta e falta, isso também é uma reivindicação do movimento negro historicamente, que a polícia e que a segurança pública reflita sobre isso. E não é com uma atitude violenta que você vai combater qualquer recado que tenha. Aí é mais violência, né? Só comprova que há violência, inclusive na reação à luta pela vida, pela transparência e por explicitar o que é e qual é o lugar reservado para negros e negras nesse país. De acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança 2019, entre 2017 e 2018, os negros foram mais de 75% das vítimas de letalidade policial. Então, esse é um dado oficial, que nós temos 75% nesses 2 anos. Agora, chama atenção também, e nesse jornal nós falávamos sobre essa pesquisa, os dados do IBGE, dizendo do aumento do número de autodeclarados pretos e pardos. E aí eu queria juntar também com uma pesquisa seu recentemente, dizendo que pela primeira vez nós temos mais negros e pardos na maioria das universidades públicas. Tem uma relação? Quem responde sobre isso, doutor? Na verdade, o que nós estamos tendo um movimento que as pessoas elas estão se reconhecendo, se autodeclarando negras, né? Então, nesse conceito do IBGE, né? A população negra que envolve pretos e pardos. Então, está havendo um reconhecimento dessas pessoas. Então, em decorrência disso, há o aumento, né, desses dados e dessa população. E com relação a essa outra pesquisa que fala da questão educacional, na presença nas universidades, isso decorre das políticas públicas, né, da questão das cotas raciais nas universidades. Então, de fato, há uma relação entre essas duas pesquisas. Sim, e aí também nós temos que olhar de uma forma crítica esses dados com relação ao aumento da participação nas universidades, porque não é o suficiente ainda e nós também precisamos falar da questão das fraudes que existem. Exatamente, esse aumento do número de pessoas declaradas, a gente já teve vários casos que a pessoa não é. E ela se declara porque pode ter alguma característica e aproveita o embalo, né? Eu acho que muitos dos negros, até por conta da luta, têm se reconhecido como tal, como uma questão de autoafirmação e autoestima. Eu, por exemplo, sou filha de mãe branca, pai negro, não convivi com o meu pai e fui reconhecendo a minha identidade ao longo da vida, ao longo do conhecimento de outras companheiras negras e negras, embora imersa numa vasta pobreza e, portanto, cercada de negros. Mas eu acho que das pessoas que estão na universidade, há dúvida sobre esse número e, por isso, também agora a auto-organização de negros para fazer comitês de fiscalização de fraudes, etc. Porque se você anda nas universidades, é fácil perceber que o número não se comprova. Então, a gente tem um certo cuidado antes de comemorar a maioria das pessoas negras entre os universitários. As cotas são uma vitória muito recente para a gente ter conseguido chegar, mas sabemos que estamos chegando, que está avançando, mas temos um certo cuidado antes de comemorar, ainda não acreditamos de fato que isso seja Mas aí possível. sempre fica aquela discussão nessa questão das cotas em relação a mérito. É uma coisa que sempre vai estar envolvendo as cotas, só que esse aumento de negros nas universidades é um caminho, uma ponte para uma melhoria também da condição de mercado de trabalho, de uma inserção maior em várias áreas que ainda tem uma participação muito restrita. Sim, é uma via de duas mãos. O ingresso de negros e negras na universidade significa introduzi-los no mercado de trabalho e na sociedade, mas também significa introduzir a nossa cultura, os nossos saberes no mundo acadêmico, porque a nossa vida está de fora da sociedade, porque não tem ninguém falando sobre nós, escrevendo sobre nós. Não está expresso na academia, não está expresso na escola. E o ingresso dos negros e negras agora está fazendo uma elaboração sobre as nossas vidas e pautando outros costumes. Então, é uma via de duas mãos muito importante. Agora, ao mesmo tempo que se tenta uma inserção maior, a igualdade, se aumenta aí a participação e tem inclusive a criminalização, né, das atitudes de racismo, a gente tem visto isso com muita frequência. Os jogos de futebol têm sido um termômetro importante, nós tivemos isso no exterior, nós tivemos isso aqui no Brasil. As pessoas sabem que estão sujeitas a punições mais pesadas. O que levaria a esse tipo de manifestação, que é uma coisa totalmente absurda? Tá.
Antes, só esqueci de responder uma coisa da questão anterior. Cota não é esmola e a gente não está falando de mérito, a gente está falando de justiça. A gente está falando de um país que há menos de 100 anos terminou com um período brutal de escravidão, como jamais visto na história. As pessoas falam de escravidão no período pré-capitalista, mas nunca se tirou a humanidade das pessoas, como fez na escravidão da América Latina. A gente está falando de um país que proibiu negros e negras de adquirir terra, que proibiu negros e negras de frequentar a escola, isso depois da escravidão, e que criminalizou toda a sua vida e cultura. O primeiro Código Penal tratou disso. Agora, para a gente resolver inclusive o problema da pobreza no Brasil, a gente precisa ter políticas diferenciadas para esses grupos segmentados, e isso é muito importante. Faz parte da nossa cultura ainda não encarar negros e negras como pessoas. A gente viu isso recentemente na semana passada nos jogos de futebol. Como é que tenta se ofender um negro? Chamando de macaco, tentando tirar a sua humanidade, porque é cultural do povo brasileiro achar que negro é menos gente, ou que não tem a sua humanidade, como dizia a igreja no final da Idade Média, que realmente nós não tínhamos alma. Então é uma batalha gigantesca. No campo legislativo a gente tenta produzir legislação sobre isso. Eu mesma sou autora de um projeto de lei que quer responsabilizar os times de futebol por atitudes machistas, racistas e homofóbicas da sua torcida. Mas há uma punição, inclusive, em caso de briga, que não esteja questão de racismo, e isso acaba, não intimida, né? Ao contrário, a gente tem até torcidas separadas porque a gente não consegue, e o time acaba sendo punido por poucos que não têm a menor noção do que está fazendo, quer dizer, não tem noção da gravidade do que está fazendo. E nessa perspectiva que a Mônica colocou, é essencial mesmo essa produção legislativa com relação ao racismo e especificamente em relação ao esporte, mas também nós temos que olhar para a questão também como o judiciário aplica a legislação que nós já temos, né, em relação ao racismo e à própria injúria racial. Então nós temos também uma questão estrutural no judiciário que muitos operadores do direito não conseguem identificar essa perspectiva que foi colocada aqui, que é cultural, em relação ao racismo, que tem origem na escravidão, que tem origem no que a gente fala de racismo científico, dessa ideia de inferiorização da população negra. Então, também, como a questão é estrutural, nós precisaríamos olhar também para o Poder Judiciário. O Brasil tenta passar a ideia de que não tem essa questão de racismo, mas tem, inclusive por esse histórico que nós temos, foi dos países com pior condição de escravatura, né, que nós temos no mundo. Só porque depois houve miscigenação, se diz que não tem racismo, mas tem, ele está presente no dia a dia. Né? Estrutural, estruturante, formando tudo que a gente conhece nessa sociedade, a academia, a escola, o mercado de trabalho, a economia e a política. E as pessoas são iguais, né? Tem que ter chances iguais em relação a isso. Agora, o que faltaria de suporte do poder público em relação a se buscar uma igualdade de fato? Você falou da não aplicação da legislação, das punições pelo judiciário, mas o que falta avançar em termos aí de legais? Teve uma pesquisa que saiu essa semana da Google Brasil com a Datafolha que apontou o que o próprio povo negro brasileiro quer. A pesquisa aponta que 91% dos negros e negras dizem que para qualquer avanço no Brasil precisa se eleger mais negros e negras para que juntos possamos sonhar uma outra realidade. Sem essa mudança política de representatividade, de poder e etc., a luta fica muito marginal. Embora a rua seja muito importante, eu acho que a pesquisa mostra o que querem as pessoas e o que falta. Eu acho que apenas com uma mudança de estrutura de poder, e eu sou parte disso, eu acho que outras tantas virão a partir de agora. Ainda somos poucas, mas muito mais do que há 2, do que há 4 anos atrás. E mais candidato e depois mais adesão a essas candidaturas. Falta isso, né? Sim, e eu acho que virá, porque eu acho que as pessoas estão apontando que é isso que querem. Pessoas diferentes pensam um mundo diferente e farão políticas diferentes. Perfeito, eu agradeço muito a participação das duas, a Mônica Seixas, deputada estadual da bancada ativista do PSOL, e a Ana Lívia Ribeiro, advogada e membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Muito obrigada. Uma boa noite, Laerte.